Gente, agora a gente vai distribuir o nosso operacional em 4 fases, 4 partes. A gente vai ter 2 operacionais ou 2 pontos de entrada para tendência e 2 formas de entrada para lateralidade. Hoje a gente vai olhar esse aqui, ó, o tendência em retrações apenas. Por que que a gente vai olhar o retrações? Gente, o retrações é o melhor ponto de compra para uma tendência. Então, deixa eu só mutar aqui. Se de repente um iniciante compra rompimento, pode ser que ele fique apavorado porque o preço em 70% das vezes vai andar contrário a ele e ele pode se assustar, se estopar, não ter coragem de comprar na retração ou virar vendido num rompimento de topo. E aí ele vai estopar na compra e ele vai estopar na venda e ele vai falar que o mercado odeia ele. Então, vamos por partes hoje. Requisito que a Branca acabou de me perguntar. A primeira vela dos 60 tem que ter até 650 pontos. Quando a gente tiver uma vela dos 60 com 650 pontos para baixo, nós estaremos com uma certa probabilidade de 85, 90% de estarmos com um dia que vai ter uma certa tendência, tá bom? Qual que é o ponto de stop máximo? Abaixo da mínima ou da máxima, é óbvio, né? Se a gente tiver range das 12 barras aqui, range 630 pontos, ok, tendência. Como que eu vou operar a tendência? Rompimento e retração. Hoje, vocês vão aprender a operar o quê? Somente a retração. Beleza. E o preço aqui, ó, rompe para cima. Obviamente, o stop vai estar aqui. Se imediatamente a compra aqui ou a compra aqui. Imediatamente o contrário. Se o preço está aqui, o range está aqui. Tendência, 630 pontos. E o rompimento acontece para baixo. A venda é aqui. A venda vai ser na retração. E o stop vai estar acima do range. Perfeito? Então, é o inverso. Beleza? Deixa eu ver se tem alguém do grupo falando. Não. Aqui também não. Beleza. Professor, 630 pontos do ponto de abertura ou do ponto de negociação do dia anterior? Da mínima e da máxima do range das 12 barras. Perfeito? Não perfeito não. Não, eu estou nos 60 minutos, eu estou lá em 1 hora, certo? Ou estou nos 5 minutos? Não, tudo bem, você pode colocar no 60, mas vai. Se você lá colocar no 60... a minha barra de 60 minutos, ela tem que ter um range de 630 no mínimo, para indicar uma provável tendência. Exatamente. Ó, vou colocar aqui, ó. Mínima dá 1, concorda? Sim. A 12. A 12 do 5 foi aqui, você concorda? Certo, aham. Só que o preço veio até aqui, não foi? Foi. Então, eu não sei nunca quem que vai ser a máxima ou a mínima. O range dos 60 é esse, ó. 410 pontos. Aí, ó, eu vou ticar aqui para você, ó.
Vou pintar de colorido, beleza? Aham. Vou pintar de cor de rosa, porque você é uma boa menina. E vou colocar nos 60 minutos. Aquela barra lá, aquele range que a gente traçou nos 5 minutos, é exatamente essa primeira barra dos 60. Você está vendo? Sim, sim. Então, quando eu falo 12 barras do 5 ou uma barra do 60, é a mesma coisa. Concorda? Sim, sim, eu concordo. É porque se eu for colocar se eu fosse colocar na máxima da 12, daria menor, né? Não, não. Tem que ser a máxima que o preço alcançou durante o período de uma hora. No contexto das 12 barras. Exatamente. Tá bom? Eu nunca vou saber se vai ser. Às vezes a barra 1 ela cobre toda a área do range e depois só fica com o inside bar dentro. Tá bom? Nesse caso, a gente analisa a amplitude total da barra, corpo e pavio, né, professor? Corpo e pavio, amplitude total. Ok. Aí, qual que são as duas coisas muito importantes? Essa que eu já falei, onde fica o stop máximo, e essa aqui, ó. O que a gente está buscando quando a gente opera o setup das 12 barras? A gente está buscando que este retângulo aqui, ó, que foi o retângulo mestre, ele projete. Se eu quero que ele projete, ou ele vai projetar para cá, ou ele vai projetar para cá. Eu não me importo com um lado. Eu sou day trade. Eu quero ganhar sobre a variação do espaço. Eu acho que isso daqui é uma área de conflito. Eu tenho um indicativo que vai ser tendência. Por que eu acho que vai ser tendência? Quantos pontos que vocês me disseram que tem um diário? 1.500? Vocês me disseram que um diário médio tem 1.500 a 1.800. Você concorda que eu ficar brigando por esses 600 pontos aqui, que é tiro, porrada e bomba, é bobeira? Eu vou ter mais 1.000 pontos para cá ou 1.000 pontos para cá. Para que eu vou me estressar com esse povo aqui? Que aqui, durante o dia, amanhã, eu já vi que hora era comprador ganhando, hora era vendedor vendendo, mesmo já quebrou a conta. E eu posso trabalhar nessa expansão, ou seja, nessa projeção. Qual que é o mal? O mal de todos os traders iniciantes. Às vezes eles pegam uma operação que tem toda uma estrutura dessa, que é para eles. Vocês concordam? Se você está operando um range das 12 barras, o mínimo que você quer é isso aqui, ó, mais ou menos uns 600 pontos. Só que aí o cabeção compra aqui, faz a defesa aqui, e na hora que o preço sobe 100 pontinhos a favor dele, ele zera a posição. Não vai fechar a matemática. Ele fez um estudo para ir buscar aqui, ó. E mais, gente, por muitas vezes o preço faz isso, ó. 2 vezes do range para cima, 2 vezes do range para baixo. Nesses dias, o que acontece com o Robson? 1.000 pontinhos, né? Então, é isso que eu quero que vocês tenham. Por enquanto, só no de tendência, tá bom?
depois a gente vê o range da lateralidade e depois a gente vai criar um problema. A diferença entre o 850 e o 650, tá bom? Mas fiquem só com o 650 por enquanto. Saibam que a melhor forma para o iniciante é operar só a retração. Por vezes, vai chupar o dedo, tá bom? Não tem o que fazer. Depois vocês vão aprender outras formas de entrar pelo meio do caminho. Vamos lá. Aqui está o nosso famoso range de tendência, tá bom? Qual que é a ferramenta que a gente vai utilizar para descobrir os pontos de retração? Nossa amiga Fibonacci. Professor, me permite um esclarecimento antes de passar para aí? E se no período de análise das 12 barras já explodir o canal estreito e o canal, automaticamente entraremos aí para um canal amplo, para lateralidade? Pode ser que sim, pode ser que não, mas por enquanto, olha o que você está querendo fazer, ó. Isso daqui, ó, você imagina assim, ó. Esse setup das 12 barras ou da vela dos 60, ele está querendo te apontar uma coisa só. Ele está querendo te apontar se você vai operar tendência ou lateralidade. Ele não está preocupado em como você vai entrar na forma do ciclo. Perfeito. Entendeu? Captei, professor. Ele não está querendo saber se esse range é aqui, se esse range é aqui ou se esse range é aqui. Logo terá duas formas de operar, seja na lateralidade ou na tendência. Perfeito. Exatamente. Tá bom? Então vamos lá. Este é o nosso rangezinho, menos de 650 pontos. Automaticamente vocês vão pegar, olha a tranquilidade. Primeiro, vocês vão olhar 12 barras do 5. Segundo, vocês vão verificar a existência de gaps. Perfeito? E aí você olha, 12 barras, gaps sendo deixados na venda. Você quer comprar ou quer vender? Bora? Vender. Beleza. Então, olha só, você está me dizendo que você, por causa do range, você sabe que é tendência e por causa dos gaps, você sabe que você quer vender, a princípio. Beleza? Então, a sua melhor forma de venda vai ser aqui, ó. Na retração dos 50%. Então, o que acontece com... Por que esta é a entrada do iniciante? Primeiro, ele teve 12 barras dos 5 minutos para descobrir se ele vai operar o modo tendência ou o modo lateralidade e para ele ter uma noção, é lógico. Se de repente vir uma imensa barra verde aqui, ele vai ficar com dúvida, né? Mas se continuar do jeitinho que está aqui, ele quer vender em uma tendência. Aí ele já sabe que tendência se opera retrações e rompimentos. Só que rompimentos, por enquanto, ele não pode fazer. Então, ele não tem pressa. Ele não tem urgência. Já andou 12 barras e vai andar algumas outras barras para voltar até as regiões de retração.
Lembrando que a melhor retração, 50%. Professor, mas assim, quando está muito forte na tendência, ele não tem voltado 50, né? Exatamente, por isso que a gente opera rompimentos e retrações. Mas pro iniciante, é melhor ficar chupando o dedo quando a retração não veio, e depois ele vai vender aqui, ó, ele vai saber vender essa L2. Você entendeu? Só que você imagina assim, ó, Branca. Quem está mais avançado vendeu aqui, concorda? Sim. E ele vendeu querendo isso aqui, você concorda? Que é o alvo? Sim. Só que a primeira coisa que aconteceu depois que ele vendeu foi o preço andar contra ele. Você acha que o iniciante segura? Nem a maioria dos avançados. Por que eu quero que o iniciante venda só a retração? Porque ele não segura, ele estopa aqui, tá bom? E aí sabe o que ele faz? Ele compra aqui, ó. Uhum. E na hora que ele compra, ele estopa aqui de novo. E aí ele fica nessa hora, o mercado está contra mim. Não é que o mercado está contra mim. Ele descobriu o sistema que ele tinha que operar, só que ele não segue regras. Aí ele está correndo atrás do mercado. Então vamos lá, igual neste exemplo aqui, ó. O vendedor de retração de 50% não vendeu. Se acalme, operador. O preço veio, rompeu de novo, foi, tocou, tentou romper de novo, e aí, ó, deixou uma L2 bonitinha na média. Ele vai pegar. Não tem problema. O que ele não pode é apavorar e ficar correndo atrás do mercado. A ansiedade de não perder a operação, né, prof? Esse é o problema. Assim, ó, você imagina assim, o que a 12 barras trouxe para você? Nesse período que você ficou coçando e tomando café junto com a Gil, você descobriu Chimarrão. que era tendência ou lateralidade. Ok, top. Depois, pelo tipo de gap, pelo tipo de coisa que foi deixando aqui, você percebeu que a venda estava mais forte. Daí para frente, a sua cabeça já está assim. Isso aqui vai vir até aqui embaixo no 100%. Se eu vou vender aqui, 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 poxa, aqui está ficando chato, porque olha o tamanho que falta. Você entendeu? Você já sabe o alvo do movimento projetado. Então, enquanto você estiver numa posição que dê um risco-retorno favorável para você, você vai fazer. Seja um toque da 9, seja um canal estreito, seja uma L2, seja o motivo que você quiser entrar. Mas o importante é você não tirar da sua mente isso, ó. É tendência e hoje eu vou para a venda. Você não pode virar esse modo operacional no meio do dia. Vou fazer uma pergunta que outro dia fez muita gente desbloquear aí. Por muitas vezes vocês vão ver o Robson, quando chegar no alvo de 100%, voltar comprado. Vamos lá, gente. Esse range aqui tem quantos pontos? 650, tá bom? E ele foi e fez um range de 650 pontos, ou seja, 100% para baixo, beleza? Beleza. A nossa amiga, que é boa de conta, Giovana, quanto bateu isso aí, Gil?
1.300. Já fez uma barra do diário quase. Quanto que é a barra do diário? 1.500. Agora vocês descobriram porque o Robson compra aqui para voltar tudo isso? Porque uma tendência, quando ela alcança o alvo, na maioria das vezes, ela chega na regra da lateralidade. E aí a regra da lateralidade, o operacional é de lateralidade. Ou seja, falsos rompimentos levam aos 50%. E aí o Robson pega essa volta. Beleza? E aí, com o nosso stop ali de 300 pontos, ele provavelmente não vai alcançar, né, prof? Exatamente. Vamos lá. Um outro range de tendências, uma outra fibo traçada. E aqui, ó, olha como foi bonitinho para o iniciante. Olha quantos ticks o robozinho deixou. Olha a ordem dele estava aqui, ó. Olha o que imediatamente aconteceu para ele. Vamos supor, ó, 650 pontos, beleza? Metade 325. daqui, ó, que ele entrou até aqui, ó, ele já ganhou 325 pontos. Uma coisa muito importante que esse slide traz. Gente, o alvo existe. O alvo, em grande maioria das vezes, é alcançado. Mas existe um raio de uma projeção que se chama 161, que muitas vezes para o preço. Então, você imagina assim. Minimamente, aqui ele ganhou 325 pontos. Até aqui, ó, mais ou menos, ele ganhou mais 325 pontos. Aqui ele deve ter ganhado 650. Vamos dizer que aqui, ó, ele está com mais ou menos uns 800 pontos na mão dele. E é óbvio que ele quer se consagrar com os 1.000 pontos. Mas vocês concordam que é insano alguém deixar o preço voltar tudo lá em cima no zero? Então é assim. Por que que o Robson fala assim, ó? 300 pontos, nenhum tique a menos. Por quê? Porque 300 pontos, gente, é o tamanho do nosso stop padrão, dá o nosso 1 para 1. A gente tem uma taxa de acerto muito grande. Isso aqui, ó, é trader profissional, se o cara fizer todo dia. Então é assim, não bobeiem. Começou a ver barra lateral, comecei a ver a liquidez mudar no bookmap, começou a olhar as coisas. Garantam uma meta, 2 metas, garantam o que você puder. Quem é analista sou eu, vocês são operadores do mercado. Quem ganha com alvo é o Robson. O Robson acertou o alvo de novo, que bonito. Dá uma plaquinha para ele. Vocês não, ó. Dinheiro na conta, tá bom? Eu tinha 300 pontos hoje, prof. Eu vou ter que fazer uma plaquinha dos 300 pontos. Isso aí. Mesma coisa aqui, ó. Rangezinho de tendência, características de lateralidade, quase não tem. Pontos de retração, tá bom?
pontos de retração. Ó, outra vez o preço falhando aqui, ó. Principalmente quando tiver isso, ó. Gap de média, gap de abertura, que eu já falei para vocês que de 70% a 80% das vezes fecha o gap de abertura, o preço rompe e vai com uma única barra aqui. Qual que é a regra do Robson? 50% dessa barra aqui eu não devolvo nem que a vaca muja. Se for o caso, depois eu precisar entrar em outra operação, ok, mas 50% dessa barra, por favor, não devolvam. Outras situaçõezinhas. Olha isso aqui que eu tinha te falado antes, hoje, branca. A barra 1 dos 5 minutos, ela é praticamente o range. Tá bom? Professor, eu queria entender o que ocorreu no dia de hoje, porque hoje ele fez 400 e poucos pontos, né? E ele, qual foi o primeiro rompimento? Ele foi tendência, não foi? Foi. Qual que foi o primeiro rompimento? Dia de hoje? Primeiro rompimento. Peraí, calma. Foi a barra 2, né? De alta. Exatamente. Compra aqui para quem compra acima, para quem compra retração, compra aqui e leva para o movimento projetado. Olha lá, ó. Foi a operação que a gente fez hoje. Mas ele ficou lateralizando. Deu calor, não é todo dia que vai e pega 1000 pontos de uma vez só. Uhum. Você entendeu? Não é todo dia que o preço vai sair em disparada. A gente estava pronto, preparado e querendo. Só compramos no dia de hoje. Fizemos a operação acima, a favor da alta. Aí, ó. Esse dia aí que ele foi para cima, mas ele acabou caindo, né? Ele não rompeu lá em cima. Ó. O range tá aqui, ó. Quando ele rompe para baixo e vai embora. Entendeu? Queria pegar um que fosse e não voltasse mais, mas a semana passada foi bem chata de operar, né? Aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Máxima, range das 12 barras, beleza? Sim. Ó. FIBO. 50% de FIBO, ó. Beleza? Ponto de entrada aqui, ponto de entrada no rompimento. Olha onde o preço parou, igualzinho o exemplo que eu estou dando na tela. Olha o 61 aqui, ó. Sim. Tá bom? Então é assim, gente. O que acontece? É uma probabilidade de operar de uma forma tendência ou lateralidade, e é uma probabilidade de você acertar o lado, compra ou venda. Agora, se o preço vai para lá nos próximos 5 minutos ou nas próximas 3 horas, não tem como saber. Por isso que qual que é a regra? 300 pontos, tchau, obrigado. Porque senão você vai ficar um maníaco do alvo. E sua vida vai ser horrível. Perfeito?
região muito importante na tendência. Um fechamento acima do 111% ou do 11,8%, tá bom? É aqui que o Robson tem paz. Enquanto está dentro desse range aqui, o Robson está apreensivo e lutando no ringue. Na hora que existe um rompimento com um fechamento acima do 111, eu sei que a minha operação vai deslanchar e normalmente vai andar bastante até o alto. Beleza? Alguma dúvida, principalmente dessas características da tendência em retrações? Eu tenho uma, professor. O senhor citou sobre a pontuação abaixo de 650 pontos. Isso nos remete a refletir que se o range tiver mais que 650, tem que ser analisado, operado de outra maneira? Sim. Qual que é outra maneira? Aí eu não sei. Gostaria. Só existe duas formas de operar o mercado. Eu venho falando desde... Perfeito. Aí automaticamente passou de 650, já entra para a lateralidade, que é no campo dos 850 pontos de range, né? A gente vai ter o quê, gente? Vai ter dias entre 655 e 845. Lateralidade. Eu vou dizer para vocês que pode ser tendência ou lateralidade. Okay. Não existe essa zona cinzenta aqui, ó. Não existe probabilidade. 50% vai ser tendência, 50% vai ser lateralidade. Então, esse dia aqui é o dia que o Robson fala, é chato. Esse dia é um dia que eu vou escolher um operacional. Se eu vou escolher um operacional, e a gente sabe que no ano existem dias mais laterais do que tendência, eu, Robson, pego esses dias aqui e opero como lateralidade. Mas a probabilidade desses dias não advém das 12 barras. Não. Advém disso aqui, ó. Então, todas as vezes que tiver um range desse tamanho aqui, eu vou falar assim, gente, hoje 12 barras complicou. Vamos fazer um setup menor, vamos pegar 300 pontos numa H2, numa L2, num toque na 9. Vamos operar outra coisa, porque isso aqui não me ajuda a responder a pergunta, tendência ou lateralidade. O meu setup das 12 barras não responde isso aqui. Continua uma dúvida. E se eu não sei qual o modelo operacional que eu vou usar, está bem complicado. Então, infelizmente, o mercado é assim. Eu não consigo dar probabilidade para tudo. Tá bom? Perfeito, professor. Isso aí, semana passada tu me respondeu uma pergunta. Isso aí essa zona cinzenta é o que o senhor mencionou, fractais dentro de fractais? Assim, essa zona cinzenta é um range que não tem probabilidade, nem para tendência, nem para lateralidade. Os fractais estão acontecendo aqui. Tudo vai ter fractal. Vamos supor, hoje de manhã, ó, vou colocar aqui, ó. Eu estava aqui nos 5 minutos e eu falei lá ao vivo na live lá que o que tinha que acontecer? Tinha que quebrar esta barra aqui, ó, a barra 19, para a operação andar. Por quê? Era um ABC corretivo, tinha que subir isso aqui. Quem estava operando no 15 minutos estava com essa visão aqui.
um imenso código de barras, né? Só que batia exatamente o mesmo ponto. Então, são pontos de visão diferentes com a mesma, com o mesmo resultado. Como o mercado é igual, por que eu ensino gaps para vocês? Para vocês saberem o que vocês vão fazer com a informação de gaps. A mesma coisa as 12 barras. O que eu vou fazer? Se é um 12 barras de tendência, eu vou projetar. Se é um 12 barras de lateralidade, eu vou operar falhas. Sim, Adelir. A pergunta bem inteligente do Adelir. Vamos lá. Vou pegar dois exemplos bem fáceis, tá, Adelir? O Adelir perguntou aqui para mim assim: se a primeira vela do 60, ou seja, as 12 barras do 5, for uma barra de lateralidade, mas com um range menor de 650 pontos, eu opero ele como uma lateralidade ou como uma tendência por causa do range. E eu respondo para ele como uma tendência por causa do range. Só que a gente está falando de dois modelos operacionais: rompimento e retração. Se eu tenho uma vela do 60, que ela é uma lateralidade, é melhor não fazer o rompimento. Porque vai voltar e espera a retração. Agora, olha o que acontece quando a primeira vela do 60 é uma barra de tendência quase fechando na máxima. Se você não comprar o rompimento, você vai ficar chupando o dedo e ele vai embora. Agora eu vou pegar uma que é lateral, como a de hoje. Olha como é diferente. Funcionou? Funcionou. Então, quem estava tranquilo não fez, não quis fazer o rompimento aqui, fez só a compra da retração aqui, saiu melhor na operação do que quem fez o rompimento. Porque fez o rompimento, fez a retração. O médio dele ficou aqui, ó. Então, o período de ganho desse foi isso aqui, e o do outro foi mais esse pedaço aqui. Perfeito? Respondido, Adelir. Top. Então é isso, gente. Gravem principalmente essa folhinha aqui, tá bom? Hoje a gente viu só o primeiro modelo. Assim que vocês terminarem as 4 retrações, todos vão ali para a sala de sinais, porque é o que eu opero todo dia, e aí vocês vão ver o quanto de resultado é possível fazer com isso, tá bom? Não se esqueçam, tamanho do range, tamanho do range. O que se espera de uma tendência é projetar. O que se espera da lateralidade é falhar os rompimentos, beleza? Mas a gente vai ver nas próximas aulas também. Mais Beleza, alguma dúvida? Show de bola, professor.
Então tá bom, fiquem todos com Deus, bom descanso, até amanhã, a gente se vê. Valeu! Um abraço, tchau, Pro. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite, abraço a todos e todas. Igualmente.